Você sabia que a sua conversão quaresmal é uma ilusão se você só mudou por algumas semanas? Meu irmão e minha irmã, por que é possível atravessar 40 dias, mudar uma ou duas práticas, segurar certos impulsos, fazer o esforço de se levantar de madrugada para rezar e ainda assim, no fundo, continuar igual? Sabia que a quaresma pode virar um parêntese desse modo? Um tempo que a gente tenta, mas não deixa a vida ser transformada? E aqui está a grande diferença. A conversão não é um período bem cumprido, não é um entusiasmo espiritual, não é um momento bonito em que eu faço coisas que normalmente eu não faria. Conversão é mudança de centro, é quando Deus sai da periferia e começa a ocupar o lugar de Senhor da minha vida. Não só no que eu digo, mas no modo como eu vivo. E curiosamente, o filósofo Aristóteles explica esse fato com uma precisão impressionante. Ninguém se torna bom por um desejo ocasional. A gente se torna bom por aquilo que repetimos, até que isso vire caráter. Se você quer uma fé mais lúcida e mais real, uma fé que pensa, que amadurece, bem-vindo ao Intellectus Fidei. Eu sou o Padre Robson Cacheta e te convido aqui para que nós possamos entender para crer e crer para entender. Fique conosco nesse novo episódio e que nós possamos refletir sobre como tem sido o nosso tempo quaresmal e como você tem buscado uma verdadeira conversão. Meu irmão e minha irmã, o fim da quaresma tem algo revelador para nós. Ele mostra se a mudança que nós vivemos nesse tempo foi apenas um esforço temporário ou se começou a nascer uma forma nova de viver. Porque a tentação que temos neste ponto ela é muito sutil. A gente pensa que o importante era aguentar esse período fazendo algo bom, como se a meta fosse apenas resistir e não se transformar. Mas a fé, ela não nos chama simplesmente a sobreviver esses 40 dias, ela nos chama a nascer de novo, a ressuscitar. E isso não se mede por sensação, mas isso é medido por direção. Há aqui uma palavra fundamental para que nós possamos entender isso: metanoia. A Bíblia chama toda conversão verdadeira de metanoia, mudança de mente, mudança de olhar, mudança de direção. Muita gente muda as coisas ao seu redor, mas não muda o centro. E quando o centro não muda, o velho eu volta, assim que a pressão acaba, os mesmos erros, as mesmas circunstâncias que vivíamos antes. Por que isso acontece? Porque todos nós temos um trono interior, algo que governa o nosso coração. Pode ser o orgulho, o prazer, o medo, a imagem, o autocontrole, a aprovação. Converter-se é destronar esse centro falso e deixar Deus reassumir o lugar de Senhor nas nossas vidas. Não como uma ideia bonita, mas como realidade. E para que nós possamos compreender isso melhor, podemos tomar aqui o pensamento de Aristóteles. Aristóteles diria que o ser humano ele é formado por hábitos. Não apenas por aquilo que pensamos, mas por aquilo que praticamos repetidamente. Assim, por um lado, a virtude não é um sentimento nobre, é uma disposição estável, como um instrumento afinado com o tempo. E o vício do mesmo modo, é uma repetição que vai criando uma estrada dentro da nossa alma, até que aquilo pareça tão natural, inevitável, que a gente não consegue mais nem deixar de fazer. Por isso, a pergunta do fim da quaresma, estamos já na 5ª semana, ela é simples e dura. O bem na minha vida foi uma exceção ou começou a se tornar uma virtude que direciona todo o meu caminho? E aqui eu vou ser muito claro. Esse Intellectus Fidei não é um convite a uma autocobrança neurótica. Não. Conversão não é virar impecável. É ganhar uma liberdade interior. É quando certas reações elas começam a perder o domínio sobre nós. Não porque você ficou perfeito, mas porque você começou a ser governado por algo maior que todos esses outros sentimentos que você carregava. Antes você reagia no automático. Agora existe um espaço entre o impulso e a sua resposta. E esse espaço é precioso, é ali que a graça de Deus atua. Antes, a mesma tentação sempre te derrubava. Agora, ela, claro, ainda aparece, nós sempre seremos tentados, mas ela já não manda como antes. Isso é conversão. Não é uma ausência de luta, mas é um outro modo de lutar. Nos tornamos mais experientes, nos tornamos mais virtuosos. A diferença entre uma mudança moral e a conversão cristã não é um projeto de autossuficiência. Não é isso que nós buscamos. Não é eu vou dar conta. É, Senhor, eu preciso de Ti. Eu te deixo agir na minha vida. Assume o comando.
E por isso a Semana Santa é decisiva para nós. A igreja não termina a quaresma celebrando o nosso desempenho, celebrando vitórias que nós tivemos naquela situação. Ela termina contemplando a Jesus Cristo na cruz, o amor que vai até o fim, a verdade que não fugiu do sofrimento, a fidelidade que atravessou a noite escura. A conversão verdadeira nasce daí. Não é de um esforço que exibe uma força de alguém, mas de uma graça que cria em nós profundidade. Deus não te ama simplesmente no final da sua batalha, Ele te ama no começo do seu caminho. E é esse amor que torna possível a mudança, a verdadeira conversão. Talvez o maior sinal de conversão não seja você fazer coisas grandiosas, mas você permitir que o bem deixe de ser visita e vire casa, algo perene na sua caminhada. Quando você começa a escolher o bem, sem precisar de um clima perfeito, sem precisar de aplauso, sem precisar de empolgação. Quando o bem não depende mais do seu bom ou mau humor, mas de uma fidelidade silenciosa. Aristóteles chamaria isso de virtude, arete. A fé chama isso de maturidade espiritual, um coração que aprendeu a permanecer. No fim dessa quaresma, eu creio que a pergunta mais verdadeira que você possa se fazer é: o que eu vivi até aqui foi um parêntese ou foi um começo de um novo caminho? Porque as semanas elas passam, mas o caráter ele permanece. As emoções mudam, mas a direção escolhida ela fica. Eu desejo que, se a sua quaresma foi só um esforço temporário, você não se condene. Deus não trabalha com a nossa humilhação, Ele trabalha com o recomeço. Mas se você perceber em pequenas coisas que o seu coração começou a mudar de centro, então celebre. Porque aí não foi só por algumas semanas, foi o início de uma vida nova. E a Semana Santa está aí justamente para nos ajudar de um modo ou de outro. E que esse momento te encontre exatamente assim, não como um espectador de um mistério, mas como alguém que está sendo profundamente transformado por ele. Até o próximo episódio do Intellectus Fidei. Tome essa semana para sua reflexão pessoal, se prepare para a Semana Santa. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.